aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a mídia pisou no acelerador com tudo. Mais do que nunca as narrativas contra o governo estão vindo, e tudo isso porque Bolsonaro é a favor que as pessoas possam trabalhar. Para o nosso presidente, todo trabalho é essencial. Mas não se enganem, essas narrativas já fazem parte das movimentações que visam 2022, que inclusive, no dia de ontem, o Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do STF, estava junto com o Luciano Huck e o Eduardo Leite no evento do Renova BR, fazendo críticas ao governo, falando várias coisas que a gente vai comentar aqui hoje. E quem também se movimenta no dia de ontem foi o Mandetta e o PT. A gente vai comentar de tudo isso. A gente também vai falar do cenário macro, já analisando 2022, fazer um comparativo, algumas questões que são pertinentes entre a esquerda e a direita, e a situação é um pouco preocupante. Vocês vão entender o porquê. Não digo com relação à presidência, mas olhando a direita como um todo. A gente parece que está bem atrás. Falando de cenário macro, a gente vai falar também da política, vamos falar do legislativo. Tudo indica que a Bia vai ficar com a CCJ, mas e as outras comissões? O PSL tem direito a mais uma, tá se falando aí, tá tendo até uma briga com o PSDB, o que é que tá acontecendo, vocês vão entender que vai chegar. A gente também vai falar do STF que recuou, o Alexandre de Moraes recuou, baixou o tom por causa do Danilo Gentili, vou mostrar pra vocês, inclusive ele entra em uma completa contradição. E aí o Danilo Gentili, no dia de ontem, fez inclusive uma postagem que se conecta com o último vazamento das mensagens aí de Moro e sua equipe, que envolvem aí Bolsonaro, na verdade envolvem o suplente do Flávio Bolsonaro. Vocês vão entender tudo o que está acontecendo. Então, tem isso daí, tem mais algumas coisas. Inclusive, quando eu vou falar essa questão das narrativas contra o presidente, pessoal, tô gravando esse vídeo na manhã da sexta-feira e São Paulo já está fechada, pelo menos parte, a marginal está fechada, os caminhoneiros tomaram as ruas, inclusive pedindo fora Dória. Mas vamos começar porque tem muita coisa. E a gente, na verdade, começar falando da Câmara, no âmbito aqui legislativo, que é algo assim mais calmo. E a gente vai avançando. Vejam só. Muito se comentou sobre a Bia. Bia assume ou não assume? E aí, a Bia vai ficar com a CCJ? E tudo indica que sim, que Bia vai ficar com a CCJ. Vocês podem ver aqui material da Folha de São Paulo, no final da noite de ontem, 7h46 da noite. Lira avaliza Bia na CCJ e bolsonaristas disputam outras comissões importantes da Câmara. Uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro, Bia Kicis, deve ser confirmada na presença da CCJ, a principal casa, após vencer resistências internas. Bolsonaristas devem ainda ficar com outra comissão de peso. O martelo ainda não foi batido, pois o resultado vai depender de negociação envolvendo a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, atualmente presidida pelo Eduardo Bolsonaro. Tá tendo aí uma disputa pela Credem, como o pessoal chama. Vai ficar com quem? Ainda que o governo não fique com essa, a coisa não é ruim. Mas antes de... Quer dizer, não, tem que colocar aqui, ainda tem da Bia, que tem mais coisa nessa matéria. Antes do encontro com Lira, Lira falou rapidamente sobre a indicação da procuradora aposentada à presidência da CCJ. Se o PSL indicar e mantiver o nome, quero crer que não há nenhum óbice para isso, afirmou. A Câmara já amadureceu essa questão. Então Lira está reafirmando que tudo indica a CCJ é da Bia, grande vitória. Para diminuir as resistências contra seu nome, a procuradora aposentada procurou líderes partidários para afirmar que respeitaria a posição da maioria das siglas na hora de definir a pauta da comissão e que a postura dela como parlamentar não se confundirá com a da presidente da CCJ. A deputada também entrou em contato com a oposição para se apresentar como moderada. Estão vendo aí, né? Parece que o pessoal está começando a aprender a vencer na política. Foi lá, baixou um pouco o tom, conversou até com a oposição, tá conseguindo. Parabéns pra Bia. Tem que ser isso aí mesmo, né? Dar aquela... ser um pouco maleável pra gente conseguir as coisas importantes. E ainda assim, com tudo isso, o PSOL chegou a entrar na justiça para tentar barrar a nomeação da Bia. Graças a Deus, a justiça ainda ontem já negou o pedido do PSOL, falando, ó, amigo, a Bia, ela foi eleita para representar o povo. Inclusive, na decisão, o juiz fala sobre a questão que os deputados são eleitos para representar uma parcela da sociedade. E eles têm que aceitar isso. Em outro momento,
Deixa eu fazer aqui o negocinho e botar aqui só pra fechar aqui o Telegram, senão ficar essa zoada. Pera aí. Opa, é aqui. Pronto. Outro momento também, o juiz na sentença ele fala o seguinte, que a Câmara tem que parar de querer judicializar tudo. Não pode judicializar tudo, sabe? Assim, ó, o cidadão, ela foi eleita, é a Câmara, é questão de maioria, é nos votos, vocês não podem tentar fazer um terceiro turno o tempo todo no âmbito da justiça. Perdeu, aceita. Parece que parece não, né? Toda vez que a esquerda perde, a esquerda tenta ir na justiça reverter a situação. Através, né? Fazendo com que o judiciário interfira no legislativo. Dessa vez, não deu certo. Só que a matéria continua falando sobre a outra comissão que o PSL pode ficar. E diz, né, que conforme o critério de proporcionalidade, o PSL teria direito a outra comissão de peso na Câmara. O partido queria manter a presidência da Comissão de Relações Exteriores, indicando agora o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. No entanto, Lira teria negociado o comando do colegiado para o deputado Aécio Neves. E aí parece que o pessoal do PSL ficou meio insatisfeito. E aí o Lira, que já fala do Lira, fala o seguinte, ó. Lira afirmou que o único compromisso que fez na campanha envolveu a CCJ. Todas as demais vão para a escolha proporcional. Disse, então, se houve algum atropelo, é lamentável, peço aqui desculpa se causou alguma inconveniência, se o pessoal do PSL não entendeu, mas todas as outras comissões vão de acordo com as pedidas e as pedidas vão de acordo com a proporcionalidade. Meio que o líder já estava batendo o martelo disso. Só que, ainda que o PSL não leve, os bolsonaristas, na verdade, essas comissões vão ficar para os bolsonaristas, esse foi o acordo, o Luciano Bivar poderia ficar com a primeira presidência lá no cargo, na mesa diretora, e as comissões ficariam para os bolsonaristas. Ainda que não leve a Comissão de Relações Exteriores, o PSL, vocês podem ver, ó, sem relações exteriores, a segunda opção do PSL seria ficar com a Comissão de Educação. Hoje, o colegiado ficaria com o DEM, que indicaria a deputada professora Dorinha. Se isso for desfeito, o DEM poderia apontar o nome para comandar a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Eu não sou deputado, eu não entendo o que está passando na cabeça do PSL, todas as comissões são importantes, mas ao meu ver, o seguinte, cara, a gente fala tanto de conservadorismo, tanto dessas coisas, eu não sei o que é que o pessoal espera com a Comissão de Relações Exteriores. Agora, a Comissão de Educação, gente, a educação é ali. É ali que a gente começa a vencer as batalhas. Porque a oposição, a esquerda, eles estão tentando cooptar as crianças. Desde a mais tenra idade. Na escolinha, 5 anos, na alfabetização, a esquerda já está lá. Paulo Freire, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. É tão importante que, inclusive, vocês veem, a esquerda criou uma frente parlamentar que acompanha os trabalhos do MEC. Não é nem a Comissão de Educação, é uma frente lá para estar o tempo todo averiguando, a Tabata Amaral tá lá, tem 25 deputados, todos da oposição, tem nenhum bolsonarista nessa frente, uma frente parlamentar. Então, não sei, interessante. E nesse cenário, caso o PSL ficasse com a educação, quando eu vejo assim, o DEM pegaria de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural. Na minha cabeça, posso estar errado, óbvio, porque aí depende de quem eles vão indicar. A ministra de Agricultura é a Tereza Cristina, que é do DEM. Caso o DEM indicasse também alguém para a Comissão de Agricultura, eu não consigo acreditar que o DEM ia colocar alguém para sabotar a Tereza Cristina. Esperar para ver. Não conversei com o deputado, não vi nenhum se pronunciar nas redes. Não sei qual é o principal interesse deles na Comissão de Relações Exteriores. Tem um papel fundamental. Por alguns exemplos, você vê lá a questão da base de Alcântara, os acordos firmados, lançar satélites, sabe? Essa troca de questão até diplomática entre países. Mas a Comissão de Educação também, convenhamos, né? Não tá ruim. O cenário continua bom para os bolsonaristas. O cenário macro do Brasil, sabe? Subindo em cima das nuvens, onde o sol tá sempre brilhando, a coisa tá boa. Embaixo da nuvem, né, que tem chuva, trovão, e você já sabe como é que as coisas estão. E aí, olha só. Cúpula da PGR pede que MEC seja alertado sobre liberdade de expressão. A gente falando agora da Comissão de Educação. Uma tradução aqui bem rápida, nem preciso explicar. O MEC entrou aí com uma nova resolução, assim, falando que não
é interessante, assim, não faz muito bem às universidades, sabe? Que fiquem promovendo dentro das instituições encontros, movimentos, sabe? Como é que eu posso falar? Eventos políticos partidários. Eventos. Cara, quer fazer lá teu evento? Faz. Até que seja ideológico. Agora, político partidário, sabe? Uma convenção do PSOL, do PT, é meio complicado, né? Tem que ter um certo limite. Vocês já estão doutrinando. Agora, vocês querem doutrinar e ainda dar um direcionamento até pro partido, sabe? Aí vocês estão fazendo, basicamente utilizando, né, as universidades como um cabo eleitoral absurdo. Para na ideologia, na boa. E aí soltaram isso daí. E a PGR tá lá, né? Pedindo que o MEC seja alertado e volte atrás. Você vê, ó. A manifestação ocorre na esteira de um documento enviado pelo MEC, alertando universidades federais que manifestação política dentro das instituições é imoralidade administrativa e pode ser punida. A recomendação do MEC foi formulada pelo procurador Ailton Benedito, aliado de Jair, e é um conservador, quem segue ele no Twitter sabe como é. Talvez a Comissão de Educação pudesse ajudar com isso daí, né? Que aí não é mais um MEC, aí agora já virou uma lei dos próprios deputados, representantes do povo. É uma lei que a gente está excluindo eventos políticos partidários ligados a partidos dentro das universidades. Estamos falando disso daí, né? E aí, já que a gente falou da cúpula da PGR, vamos falar da cúpula do judiciário. Alexandre de Moraes meio que ficou constrangido com a situação. A questão do Danilo Gentili. Veja só. Ele, que até então era o senhor da razão, sabia de tudo, não decretou nada dessa vez. Antes de mandar prender, como foi com a Sara, com o Oswaldo, com o Daniel, dessa vez ele mudou de estratégia e ele perguntou primeiro pro Aras, mandou o Aras se manifestar. E aí, Aras, faz o quê? Só que a coisa é um pouco mais complicada, porque, olha só, no pedido, o Alexandre de Moraes afirma que Danilo Gentili não possui prerrogativa de foro perante o STF. Uai, a Sara Winter tinha foro privilegiado? O Oswaldo Eustáquio tinha foro privilegiado? O pessoal aí dos influenciadores que o Alexandre de Moraes mandou suspender as contas deles nas redes sociais, sabe, travar, eles tinham foro privilegiado? Não é uma certa contradição? Só estou perguntando. Eu não entendo do direito, né, da hermenêutica, a interpretação que ele deu na situação. Mas pediu a Aras, considerando que o caso do apresentador tem alegada conexão processual com o inquérito legal das fake news, que apura a disseminação de supostas notícias falsas, acusação caluniosa e ameaças contra membro do Supremo. Com o entendimento do ministro de que Danilo Gentili não tem prerrogativa de foro para ser processado na corte, a Câmara se equivocou a entrar com ação no STF. E a Sara Winter? E o Oswaldo? E tudo que foi feito antes? As buscas e apreensões? Todo aquele pessoal já foram privilegiado? Todo esse pessoal já foram privilegiado? Não sabia. Mas quem sou eu, né, para julgar alguma ação de um ministro do Supremo? E aí o Danilo Gentili, ele pega a situação dele e você vê, nosso lado, somos o único grupo que tá do lado dele, é a direita, tá lá ó, falando isso aqui, é um absurdo, ainda que o Danilo Gentili tenha nos perseguido, feito de tudo, ele vai lá nas redes pra colocar na gente a culpa. Perfeito André Marinho. Faz 2 dias que o gado tenta furar a bolha e emplacar falsa narrativa que o STF quer me prender, enquanto na real são eles e seus aliados que estão pedindo isso. Quer dizer que a gente está pedindo a prisão do Danilo? A matéria tá lá bem claro, né? Olha só, o Alexandre de Moraes mesmo diz, ó, a Câmara se equivocou a entrar ação com o STF. Peraí, a Câmara, um deputado do Avante, tem nenhum vínculo com a gente. Nenhum. Aí ele vem, né? Em público dizem defender liberdade. Nas sombras articulam a minha prisão para usá-la em suas narrativas. É brincadeira isso? É brincadeira isso? E você vê, né? A toda oportunidade que ele tem, ele tenta te perseguir. Danilo Gentili hoje é um dos maiores perseguidores do Brasil. Ninguém promove perseguição como Danilo Gentili promove.
Ele foi no Flow Podcast, eu ainda gravei um vídeo no dia seguinte, onde ele promove a perseguição, acusa de MAV, Gabinete do Ódio, distorce toda a narrativa do que aconteceu desde maio de 2019. Foi no Pânico na semana passada para falar mais uma vez que vai produzir um documentário para mostrar tudo aí, né? O Gabinete do Ódio, o bolsonarista, dos MAV e dos bots. O tempo todo ele quer te perseguir, ele quer te calar. Esse é o Danilo Gentili. Um grande hipócrita, um dos maiores. Finge que é humorista, né? Mas tudo bem. Só que aí, eu não falei pra vocês que tinha uma ligação com a últimas mensagens vazadas aí do grupinho do Sérgio Moro? O Danilo Gentili tá marcando o André Marinho, aquele cara que faz imitações, tá lá no Pânico. Vocês já devem saber, a gente já falou do André Marinho várias vezes. E a gente também já falou bastante do pai dele, que é o Paulo Marinho. O pai dele, o Paulo Marinho, é suplente do Flávio Bolsonaro, senador, que vocês inclusive já viram que o pessoal os lavajatistas, Deltan principalmente, seus amiguinhos, tava lá no chat, né, falando das coisas que saíram, já tava inclusive bolando qual seria a estratégia jurídica para derrubar o Flávio, porque na cabeça deles, o Flávio era culpado, com certeza. E quem vazou foi Mipê e o Coaf, deu risadinha. E olha só que interessante, peraí. Deltan tava lá, dando risadinha, já pensando como é que é pegar o Flávio. E o Danilo Gentili tá falando do André Marinho, que é filho do suplente do Flávio. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Vejam só. A matéria de ontem, que vazou mais mensagens, é intitulada Lava Jato planejou dispositivo anti-Bolsonaro nas eleições de 2018. Eu não gosto desse título porque não é a Lava Jato. A Lava Jato tem uma operação. A operação não se mexe, é um ente imaterial. Quem planejou foram os lavajatistas. Os lavajatistas planejaram. Aí tudo bem, faz sentido. Não gostei do título, mas tudo bem. Não vou colocar a matéria na ordem que a matéria vem, mas na ordem como se liga a questão do Danilo Gentili. Depois quero mostrar os outros trechos da matéria. Procuradores da Lava Jato, de forma forçosa, queriam convencer Bolsonaro a assinar um compromisso para nomear o PGR que eles tinham interesse. Isso já ficou provado de diversas formas, em outras mensagens, até na mensagem do Glenn. Inclusive, não só Bolsonaro, mas eles já tentaram emplacar o PGR deles já em 2017, quando a Raquel Dodge havia vencido. Naquela época, eles estavam tentando emplacar o Mário Bonsaglia e o Nicolau Dino. Para 2019, a ideia inicial seria o Vladimir Aras, não o Augusto Aras. Depois que não estava na lista tríplice, tentaram emplacar o Mário Bonsaglia, também não conseguiram. Bolsonaro emplacou Augusto Aras. E aí, eles estão conversando nessa mensagem com o Bruno Brandão, que é da Transparência Internacional. A gente já falou demais dessa ONG diversas vezes. Deltan, inclusive, queria, né, dar alguns acordos, assim, como é que eu posso falar? Administrar os fundos dos acordos de leniência, tipo assim, tinha 2,5 bilhão lá do acordo da JF. Não, vamos deixar que o pessoal da Transparência Nacional vai dar o direcionamento para esse dinheiro. Onde esse dinheiro deve ser gasto? Deltan Dallagnol. E aí, olha só que troca de mensagens. Vai lá o Bruno e diz, primeiro, suprimir ou modificar esse ponto. E mandar para outro candidato também uma nova versão, o que teria que ser bem feito, para não gerar um mal-entendido e nos constranger. Com essa opção, poderíamos tentar manobrar para ter a adesão dos dois. A adesão dos dois, essa pauta que iriam se comprometer, a questão lá da lista tríplice, da PGR, aí você vê, né? Ele não vai se comprometer com o ponto da nomeação do PGR a partir da lista tríplice. Ele já disse que não seguirá, só que seguiria a lista se vier só com esquerdistas. Falando aí do Bolsonaro. Aí o Deltan diz, há risco de usarem essa mudança para atacar a lista e vocês. E o Bruno replica, eu nem sei se o lado do Bolsonaro leu. E aí o Bruno diz, foi só o Paulo Marinho que recebeu. Opa, Paulo Marinho? Temos que convencer o lado de Bolsonaro. Haddad já está disposto a assinar. Vocês estão vendo que uma pessoa... Olha a pessoa que articulava para o lavajatismo junto ao governo Bolsonaro. Uma das pessoas... Paulo Marinho, suplente do Flávio Bolsonaro, tentou bastante aí, né, derrubar o Flávio para tentar virar senador na marra. Tentou, não foi? Tá lá o Danilo Gentili. É isso mesmo, André Marinho. Blá, blá, blá. André Marinho aí que tá aí, cheio de revelações do Bebiano, disso, daquilo, outro. Logo, Paulo Marinho, né? Quem iria suspeitar?
Paulo Marinho, do PSDB, se junta ao Dória para tentar, né, crescer com o partido, envolvido em várias coisas bem engraçadas, inclusive no âmbito judicial. Olha só como são as coisas, hein? Olha só, olha quem era um dos homens do lavajatismo dentro do governo. Mas tudo bem. E a matéria segue falando outras coisas, como, ó, mesmo depois de Jair Bolsonaro ter sido eleito presidente da República, o chefe da Força Tarefa insistia na pauta anti-Bolsonaro. Aí a Tâmia, do Nelon, vai lá conversar e fala, pô, cara, tem um tweet lá da Jerusa, que você no Estadão. Você não acha que ela exagerou demais, sabe? Acho que ela anda muito assim, esquerdista, né? Enfim, ela tentou dar um toque no Deltan. A Deltan ri, ó. Acho que nesse caso, a cobrança é devida, Tamis. Aparentemente, ele deve explicações, vai falar várias coisas. Aí o Deltan diz, ó, na verdade, não é tanto esquerda, mas anti-Bolsonaro. Aí a Tânia diz, ó, acho que as críticas ao governo estão muito ostensivas, mas enfim, né? Só tô tentando ajudar. Aí o Deltan diz, ó, não propriamente anti-Bolsonaro, corrigindo, mas contra as coisas que ele defende. Acho que é contra Bolsonaro mesmo. Já vi vários posts dela nesse sentido, mas enfim, só me preocupo com a imagem de vocês. Tentou falar numa boa. Que não tem nada demais, mas só pra mostrar pra esse pessoal aí que adora repetir que Sérgio Moro é lá Bolsonaro, esse pessoal que tá tentando ligar a imagem de Sérgio Moro a Bolsonaro. Jamais foi, nunca foi um bolsonarista, nem ele, nem o Deltan, nem ninguém desse grupo aí. Mas a mídia aí a todo custo tá tentando, né, carimbar em Bolsonaro. Quanto mais vem aparecendo absurdos cometidos por Moro e seus amigos, querem colocar pecha que Moro era um bolsonarista, o que não é verdade. E aí, olha só, esse diálogo aqui também que é interessante, ó. Chats obtidos com exclusividade pela reportagem mostram Dallagnol e o diretor da ONG Transparência Internacional planejando queimar Bolsonaro pela questão ideológica, já que não pesa sobre ele nenhum escândalo de corrupção. E aí tem lá um chat. O Deltan pergunta, quando é que vai ser o lançamento do ranking da Transparência Internacional? Aí eles trocam várias conversas, e aí no final o Bruno vai lá e fala, ó, aquela ideia de ter algum dispositivo anti-Bolsonaro, para que o filtro passado a limpo não sirva de plataforma para esses maníacos com ficha limpa, mas discurso de ódio. Essa ONG, gente, Transparência Internacional, recebe dinheiro da Open Society Foundation, do George Soros. Também até já recebeu do Pierre Omidyar, que é o cara do eBay, que financiou inclusive o Intercept. Tem ligações com o Sleep Giants e tudo mais. Olha aí, ligações indiretas com o Sleep Giants, que ele patrocinou lá a Nossas, que a Nossas tem lá um grupo, esqueci o nome da coisa, que fez o site do Sleep Giants, é todo um bolo lá. Mas olha aí. E aí, sai essa matéria no Antena Veja, que, mais uma vez, eu vejo como a direita ainda está engatinhando. Todos os absurdos que essa ONG, Transparência Nacional, já fez, várias críticas ao governo. Desde 2019, esse pessoal está criticando, falando que Bolsonaro abandonou a pauta anticorrupção. Moro ainda estava no governo e eles já estavam criticando. Ainda estava no governo e eles já estavam criticando. Moro lá no governo, não. O Bolsonaro abandonou, Moro está sozinho, Bolsonaro abandonou. É o tempo todo isso daí, só joga do outro lado. A direita, diante de tudo que está acontecendo, de algumas conversas esquisitas entre procuradores, podia chegar nessa ONG que recebe dinheiro do George Soros, uma ONG de esquerda, e falar, cara, não, vamos pedir esclarecimentos. Mas não. Quem é que capturou essa narrativa? Você percebe que Sérgio Moro, ele e seus amiguinhos, para grande parte do Brasil, eles são os donos da narrativa anticorrupção, porque para algumas pessoas no Brasil, só quem luta contra a corrupção é Sérgio Moro e a Lava Jato. Se não, meu amigo, ninguém luta contra a corrupção. Aqui seria uma oportunidade da direita ir atrás da questão da transparência nacional, mas não. Quem vai capturar essa narrativa, essa agenda? O PT. A nova ofensiva do ex-presidente do PT contra a Lava Jato. Rui Falcão, ex-presidente do PT, acionou nesta semana o STJ para que a PGR apure condutas supostamente praticadas por um membro do MPF em conjunto com a Transparência Internacional. Só que a diferença, enquanto a direita podia olhar os vínculos desse pessoal com para onde quer gastar o dinheiro lá do acordo de leniência, Transparência Nacional com Soros, com a questão inclusive da liberdade de expressão, ver se tinha realmente alguma conexão com Nossas, que tem conexão com os Sleep Giants, seguir por essa linha, não. Quem vai capturar é o PT. O que é que você acha que o PT quer saber disso, gente? Tornar Lula livre. O único interesse do PT nessa situação é fazer que Lula esteja livre para disputar a presidência.
E um monte de gente aí que estava presa ficar solta. Uma agenda que os deputados poderiam estar se movimentando, mas não. Deixou a bola pingando, a esquerda foi lá e mais uma vez passou na frente da direita. Em termos de movimentação jurídica, realmente, todo dia a esquerda perdendo para a direita perdendo para a esquerda. Temos muito que evoluir, né? E aí o Felipe Barros fala o seguinte, ó. Ainda sobre o lavajatismo, projeto de conquista de poder político através de transgressões ao Estado de Direito, se inaugurou no âmago da Operação Lava Jato, corrompendo-a. Depois, esse modus operandi se espalhou e hoje se vê em diversas instâncias do MP e do Judiciário. A gente vê mesmo, né, alguns setores aí do Judiciário, na cúpula, passando do ponto. Agora, Felipe, podia, né, ser tipo o Rui Falcão e emplacar na questão também, né, judicializar a situação. Mas, infelizmente, não temos a justiça ao nosso lado. Não, a gente não tem a justiça ao nosso lado. Eu sei que você já leu a manchete que diz que um jovem foi preso após a publicação que ele fez contra Bolsonaro, que ele queria, né, ver Bolsonaro passar dessa para uma melhor, torcendo aí pelo pior, contra a vida do presidente. Você fala, cara, a justiça funcionou? Não, a justiça não funcionou. Saiu a matéria ontem, final da noite. Você vê, o jovem é preso em flagrante após publicação sobre visita de Bolsonaro a Uberlândia. O Diego até fala, ó, essa é uma notícia que deve ser divulgada ao máximo. Só que, pessoal, passadas algumas horas, o que foi que aconteceu? Isso daqui. Juiz manda soltar homem preso por incitar ameaça a Bolsonaro. Contra a gente, pode tudo. Contra eles, não pode nada. Não é o que você diz, mas... Quer dizer, não é o que se diz, mas quem diz. Você não pode, eles podem, qualquer coisa. Esse é o Brasil, né? E falando já sobre o que se diz, mas quem diz, vejam só. Nosso presidente ontem fez várias afirmações e a mídia, obviamente, fez questão de distorcer todas. Colocar de forma incompleta, em manchetes, para causar uma comoção, sabe, nacional contra o presidente. Vocês podem ver aqui, ó. Bolsonaro reage a pedidos por compra dos imunizantes falando, ó, só se for na casa da tua mãe. Você conhecendo como é o brasileiro, sabendo que o brasileiro não lê a matéria, e aí? O cara não veio a falar de Bolsonaro. O que foi que o Bolsonaro falou? Tem idiotas nas redes sociais, na imprensa, vai comprar vacina. Só se for na casa de tua mãe. Não tem para vender no mundo. Disparou o presidente e apoiadores. Falando, não tem. Vocês acham que eles colocaram a última frase? Não tem para vender no mundo? Ou vocês acham que até os vídeos recortados terminavam mãe? Falou mãe, o vídeo cortava. Falou mãe, o vídeo cortava. Teve outra fala. Chega de frescura e mimimi. Vão chorar até quando? Diz Bolsonaro após recorde de óbitos. O cara não acompanha nada de política, e tem muita gente no Brasil que não acompanha nada, aí vê o seguinte, pô, eu sei que Bolsonaro fala besteira, agora, pai, dessa vez, bicho, dessa vez, meu amigo bolsominion que defende Bolsonaro, ele não vai ter justificativa. Dessa vez, realmente, eu duvido que meu amigo bolsominion tenha algo a falar. Tô falando um cara isentão, né? Pô, teve recorde de óbitos, e Bolsonaro mandou parar de mimimi. O que foi que Bolsonaro falou? Na semana, com os piores índices, blá blá blá, Bolsonaro fala diversas coisas. O chefe do executivo também disse que gostaria de ter o poder para definir a política do enfrentamento. Contrário a medidas de fechamento, Bolsonaro voltou a elogiar o homem do campo por ter continuado a produzir durante a pandemia. Ele diz, ó, vocês, produtores rurais, não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Ele não fala só isso, ele fala, imagine, se o homem do campo parasse de trabalhar, ficasse de braços cruzados. O homem do campo brasileiro não só alimenta o Brasil, ele falou, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil exporta muita comida para o mundo todo. Então não dá só para cruzar os braços. Não dá, é impossível. Adianta falar isso? Não adianta. Por quê? Porque a mídia vai distorcer. Ainda na distorção, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Pressionado, Bolsonaro tenta se equilibrar entre os imunizantes e discurso para a base ideológica.
Aí estão falando que nós somos radicais, como sempre. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Olha só, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 375 citações, ela diz, não temas, afirmou. O presidente também aproveitou para fazer coro com os comerciantes que têm feito protestos pelo país contra as medidas de restrição. E no dia de ontem, Bolsonaro ainda posta o seguinte no Twitter. Atividade essencial é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa. Só tem uma postagem aqui do Carlos e eu vou falar para vocês uma coisa, aí vocês dizem se vocês concordam comigo ou não. Com imunização ainda insuficiente, a União Europeia estuda aprovar a Sputnik. Aí o Carlos diz, né? A culpa é do presidente, não se esqueça. Se na Europa está insuficiente, a culpa é de Bolsonaro, né? No mundo todo, gente, está insuficiente. Isso eu sei. No mundo todo está insuficiente. Agora, mesmo sabendo que no mundo todo está insuficiente, que não tem para comprar, como Bolsonaro disse, eu entendo Bolsonaro. Eu não espero que Bolsonaro mude. Bolsonaro é assim, não é de hoje, deve ter mais de 10 anos. Bolsonaro já mudou muito, mas mudou muito mesmo. Muitas vezes você vê Bolsonaro, não fala nada, passa, você vê que a cara dele assim tá aqui, o cara tá passando mal por dentro, sabe? Tá se corroendo. Você vê, tá na cara dele, mas ele já consegue às vezes passar sem falar nada. Nada. Só que ainda existem muitos setores na direita, muitas pessoas que às vezes falam algumas coisas que podem ser evitadas. Eu não espero que Bolsonaro deixasse de falar com esse nosso presidente. Mas só imagine, vamos pegar o próprio Bolsonaro. E se ele não falasse da questão lá na casa de sua mãe, se Bolsonaro só falasse o seguinte, quando alguém cobrasse, ele falasse assim, pô cara, tem muita gente falando isso, não é só você. Mas você já parou pra olhar que tá faltando no mundo? Tá faltando no mundo. A gente não adianta ficar olhando pro passado, tá faltando no mundo. Tá faltando no mundo todo. Mesmo assim, nós ainda somos o 6º país, sabe, que mais está imunizando em números absolutos. Só que nossa população são de milhões de pessoas. Nem no meu pior pesadelo, eu imaginei que o mundo estaria vivendo uma situação dessa. Eu entendo a tua crise. Não tem nada pior, do que perder a vida. A vida é o maior dos bens. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que sem comida, nenhum ser humano sobrevive. A comida é a coisa mais básica para manter o ser humano de pé. Comida e água. A gente está aqui hoje inaugurando a ferrovia para facilitar o transporte de alimentos, baratear, facilitar principalmente para a população mais carente. E com isso, sabe, toda essa situação, eu tô na condição de presidente, que é um cargo extremamente complicado, que muitas vezes temos que tomar medidas bem complicadas, porque o mundo tem conflitos, e eu rogo aos prefeitos, governadores, que a gente tá numa situação muito complicada, mas temos que achar um meio termo, porque as pessoas precisam ter o que comer. Acabou. O que a mídia ia falar? Tô querendo ensinar o presidente a nada. Tô querendo falar o seguinte, vocês vão nas redes sociais, ontem mesmo eu tava vendo o cara, eu conheço o cara, você vai tomar um imunizante, olha o que tá acontecendo. Eu falei, bicho, não fala isso, não vai por esse discurso, não bate nessa tecla. Porque eles vão pegar aí, você é um cara, tem uma notoriedade nas redes, vai sair matéria na Folha de São Paulo, vai querer classificar a direita como radical, como extrema, como isso, como aquilo outro. É bom ver assim, ó, olha o que tá acontecendo com o presidente para a direita começar a se moldar um pouquinho, sabe? Se a plataforma aqui não gosta de palavrões, cara, dá para explicar a mesma coisa sem palavrões. Adapta o discurso, sabe? Coloca assim, ó, o convencimento acima da mitada. Você não é Bolsonaro. Você não é Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele fala isso de coração. Bolsonaro não tá falando isso daí pra ganhar like, pra ganhar nada. A gente sabe como é Bolsonaro. E na minha concepção, vai passar um mês, vai dar ruim, vai ficar pior, vai piorar. E aí o povo que realmente começar a sofrer por causa do trabalho vai ver, pô, cara, ainda que Bolsonaro fale várias coisas que eu discordo, eu tô sem emprego e ele é o único cara que tá lutando pelo emprego. E aí a verdade liberta.
Agora, a direita, os comunicadores, as pessoas... Gente, a gente tem que começar a moldar um pouquinho melhor o nosso discurso. A gente tem que começar a moldar. A gente não pode dar, sabe, a bola pingando pra mídia fazer o que quiser. Longe de mim querer corrigir o presidente. A gente sabe que o Bolsonaro, ele é assim, não vai mudar. Agora, tem setores na direita que, às vezes, dá muita bola fora. Só quis pegar o exemplo aí do presidente porque vocês conseguem compreender. Mas tudo bem. Ontem, a mídia que critica tudo o presidente, que colocou o Brasil no 6º lugar no mundo, de mais de 190 países. 6º. Passando na frente de vários países desenvolvidos. Tava lá o presidente, ainda assim, ele não se dá por satisfeito. Ele tá lá também tentando adquirir ainda a questão lá do spray de Israel, que vem se mostrando com alguma eficácia contra quem está já na situação grave. Vamos tentar de tudo, vamos tentar preservar a maior quantidade de vidas. Tá lá. Mas isso a mídia não noticia, e quando noticia faz piada do presidente, né? Bolsonaro é a pior pessoa do mundo, o pessoal da mídia. Querem derrubar o presidente a todo custo. E aí, vejam só. O Datena ontem fez um vídeo, não vou passar o áudio aqui, é um áudio assim, uns 2 minutos, o Datena falando o seguinte, falando, cara, de que adianta o Dória fechar bares e restaurantes se o metrô tá lotado? Se os ônibus estão lotados? Vai mudar o quê? Vai mudar nada. O povo tá assim, parecendo uma lata de sardinha. Não muda nada. Nada. É capaz de ter uma aglomeração maior, né? Porque tá reduzindo o número de frota em determinados horários. O Datena largou a mão no Dória. Largou a mão no Dória, né? E aí, por outro lado, outras mídias, as mídias amigas, como a Veja, faz essa matéria. Depois de colocar São Paulo na fase vermelha, Dória reforça a segurança. Colocou segurança, por quê, Dória? Segundo a Veja, é porque começaram a circular nas redes, né? Convocação apócrifa de manifestações contra as mídias de seguranças, que eleitou o governador. O Dória tá com medo, tá com medo. E olha só, em dezembro, o radar mostrou que o governador tucano havia recebido ameaças. Ele deixa aqui um link, né? Você clica para uma matéria. A matéria tem 4 linhas. Eu falei 3, tem 4. Essa daqui, ó. São as 4 linhas dessa matéria que ele diz que o radar mostrou que em dezembro do ano passado, né, o Dória tinha recebido ameaças. Olha só, na esteira desse debate, o governador João Dória voltou a receber ameaças. O tucano, que não costuma deixar barato, já assinou a polícia para investigar e prender os aloprados. Não mostrou nada, só deu uma barrigada, não tem um único e-mail, um único print, nada. Contra Bolsonaro pode tudo, agora contra Dória, ele te prende em casa e ele coloca um monte de segurança para ter certeza, né, que nada vai acontecer com ele. E aí, sabe por que a Veja tá apoiando? Pelo mesmo motivo que o antagonista tá apoiando o Dória. E o motivo é esse daqui, ó. O Gil Diniz nos informa que mais 90 milhões para publicidade. Mais, é um extra. 60 mil óbitos em São Paulo, falta de leitos, você trancando o estado, indo para Miami e sua prioridade é fazer propaganda. O Dória colocou aí mais 90 milhões para publicidade. O dinheiro pingou na conta, a Veja foi defender o Dória e o antagonista também, ó. Só um lockdown pode evitar o pior. Muito dinheiro envolvido, hein? Eita, Mainardi, tá nadando de braçada aí. Esses 90 milhões vai quanto aí, Mainardi? Fala a verdade. Vai morder quanto aí dos 90 milhões? Pessoal, mandem seus boletos para o Mainardi. Eu nem era botar aqui. Tem vários portais do Mainardi, as pessoas estão deixando lá os boletos. Estão batendo foto e colocando boletos. Batendo a foto do boleto e falando, paga aqui meu boleto, Mainardi. Paga aqui. Paga aqui. Tu que tá em Veneza, ganhando em euro. Paga aí meus boletos. E aí, olha só. Enquanto a mídia noticia falas distorcidas do presidente, distorcidas, fica aí, né, louvando o Dória, isso daqui não tem nenhuma repercussão. O capitão Wagner, que tinha sido candidato lá em Fortaleza, não venceu, nos informa, ó, sistema de saúde em colapso, mais de um ano de pandemia, hospital de campanha caro e desativado no meio da questão toda. Respiradores superfaturados e nunca entregues, dinheiro do combate desviado, quem vai responder por esses crimes? Ele tá batendo aqui a foto, ó, do estádio. Cadê? Cadê o hospital de campanha? Destrói o estádio, destrói o hospital de campanha. E o povo fica a ver navios. São os políticos brasileiros, né? Aí tudo bem. Aí, governador, que não quer trancar tudo, como é o governador do Rio de Janeiro, já recebe uma matéria dessa. Na contramão do Brasil,
governador do Rio ignora alertas. Por quê? Porque ele não quis fechar. Segundo ele, o Flávio Castro, como tenho dito desde o início, esta é questão técnica. A situação do estado hoje, na última atualização, é a seguinte: das 9 regiões, 7 estão em bandeira amarela, 1 em laranja, a do Médio Paraíba e uma bandeira vermelha, a região noroeste. E ele fala que no Rio de Janeiro, assim, ó, dentro da cidade do Rio, apenas Copacabana está em bandeira vermelha, onde mora, né, os ricos, que sempre aí estão nas praias, tudo, deve ser por isso que está doente. Fez só falar isso daí e apanhou. Não duvide não que também mude aí de opinião ao longo da semana e volte atrás. Mas você vê, porque o Cláudio Castro não é a favor de seguir o Dória, é pancada, pancada, pancada. Aí, falando do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, é prefeito, vai fechar a cidade. A partir das 5 horas da tarde, bares não podem mais funcionar. E aí, o sindicato dos bares já mandou avisar que está prevendo 1.000 demissões por semana. Toda semana, 1.000 pais e mães de família perdendo seus empregos. Assim como o novo decreto da do Paes, que proíbe o funcionamento, entrar em vigor. Fique em casa. Quem tá falando para você ficar em casa é gente que trabalha de home office, é um monte de influenciadorzinho, de jornalista, que trabalha de onde tiver. O dinheiro dele tá garantido. Agora o seu, ele quer tirar. O setor aéreo e o de turismo em estado de pane. Ô, rapaz, por que será, né? Quantos empregos não estão sendo perdidos? E aí, como eu falei para vocês, manifestantes realizam protesto e interditam Marginal Tietê no sítio da Ayrton Senna na manhã dessa sexta. Vocês podem ver aqui, ó, o Globo não coloca nenhum... Que Globo não, né? O G1, que é do Grupo Globo. Em nenhum momento eles colocaram no texto da matéria que estão pedindo fora Dória. Mas vocês podem ver aqui, ó, fora Dória. Tá aí. Pedindo fora Dória, ninguém aguenta mais. Segundo ele, os manifestantes não aceitam as medidas de proteção que o governador de São Paulo quer emplacar. Tudo para você perder o seu emprego. Mas os caminhoneiros estão lá. Caminhoneiros e manifestantes fecharam lá a Marginal. Tá na mão do povo. E aí, gente, olha só. Vamos correr para dar tempo de falar tudo. Campanha pró-CPI da pandemia une grupos de renovação. A gente falou disso ontem, né? Essa CPI tá dando o que falar, Tasso Gereissati está se movimentando lá no Senado, junto com outros senadores, e agora ganhou apoio de vários grupos, que a gente comentou ontem, desde lá da Ilona Zabó, que é ligada ao Moro, ao Movimento Agora, que é o movimento dela, ao Vem Pra Rua, que é o movimento também do Moro, outros grupos políticos, não duvide nada, o MBL já embarcar nessa, e eles reclamam várias coisas, inventam várias mentiras sobre o governo. E aí, olha só, né? Olha só. Nesse meio termo, que tudo isso está acontecendo, porque querem colocar a CPI, e a gente já falou, e isso já está avisando movimentações políticas. Ou um impeachment, que eu acho que não vai para frente, ou nada, desgastar o presidente mirando 2022. E é isso que ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ilustríssimo, iluminado Luiz Roberto Barroso, estava numa live com 2 pré-candidatos. Como o presidente do TSE pode estar numa live com Luciano Huck, que é pré-candidato, e Eduardo Leite, que também é um pré-candidato? Isso me parece muito estranho. Mas para o Barroso, não tem nada estranho nisso. Você vê, né? Em resposta a Huck, Barroso diz que o país vive sequestro de narrativa anticorrupção. Em resposta a uma pergunta do apresentador Luciano Huck, o Barroso fez uma série de críticas indiretas ao bolsonarismo e ao governo federal. Barroso disse que o Brasil vive hoje um sequestro da narrativa de quem se elegeu com um discurso contra a corrupção. É mesmo. A declaração foi dada em um debate promovido pelo grupo de reforma política Renova BR. Huck havia questionado Barroso sobre como o TSE vai reagir a ataques à credibilidade do sistema eleitoral. O Barroso, então, afirmou que existem hoje 3 fenômenos que impactam a democracia. Primeiro, populismo, extremismo conservador e autoritarismo. O Barroso diz que você pode ser conservador, não só extremo. Ele não dá nenhum exemplo do que é ser conservador do bem, né? Agora, sabe o que é conservador do mal? Ele fala, o que aconteceu na Hungria é conservador do mal. O Brexit na Inglaterra também são os conservadores do mal, segundo Barroso. Isso tudo é autoritarismo, ou seja, eu não sei o que pode.
Eu não sei para Barroso o que é ser conservador. Eu queria que ele realmente desse um exemplo de pessoas hoje que são conservadores, né? É capaz dele falar que o Sérgio Moro é um conservador. E daí falar, isso impacta o mundo inteiro, o Brasil inclusive, disse o ministro. E aí, segundo o próprio Barroso, o autoritarismo é uma assombração na América Latina. E olha só, olha essa fala do Barroso. Uma das manifestações contemporâneas do autoritarismo é a tentativa de desacreditar o processo político e colocar em dúvida a autenticidade do processo eleitoral. Já está dando indireta por volta auditável. E olha a outra. Ao dissertar sobre o que chamou de tentativa de sequestro de narrativa, Barroso pontuou que, após o caso do Mensalão, formou-se um arco de aliança para desacreditar as instituições do país. Quando você fala de Mensalão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ah, que Roberto Jefferson estava envolvido lá no meio e fica se vangloriando que foi ele que entregou o Odisseu. Não, óbvio que não é isso. É porque ele faz o tempo todo. Mensalão a gente lembra do PT. Lembra do PT. Mensalão igual PT. Mensalão é igual PT. Mensalão igual PT. O que é que essa frente ampla está fazendo? Tentando escantear o PT. Não, fica aí de lado, tua vez passou, agora a vez da esquerda renovada. Da esquerda renovada. Barroso já dando uma indiretinha, ó, a culpa do que está acontecendo é de vocês, PT. A culpa é de vocês. De forma indireta. Ligado ao Renova BR, Huck condenou o não diálogo no Brasil ao formular uma pergunta para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também contado como potencial candidato do PSDB ao Palácio do Planalto. Luciano Huck, que estava com a Marina, que é cabo eleitoral do Ciro Gomes, junto com a Manuela Dávila. Já aí fechando a ponte, e o Tasso Gereissati, que é amigo, tem lá, né, ele é do Ceará, tem seus vínculos lá, inclusive com o governador, tá tentando emplacar o Eduardo Leite. Aí tá o Luciano Huck, já fazendo a ponte. Já tá como articulador. A própria Marina falou isso, né? Pô, eu acho que o papel do Luciano fica na TV e vem trabalhar pelo projeto. Vem articular. Aí lá vai o Luciano Huck tocar a bolinha para Eduardo Leite. Aí ele fala o seguinte, ó. A sensação que eu tenho, Eduardo, é que falta adulto na sala, sabe? E você, a meu ver, tem sido uma voz ouvida no cenário nacional hoje em dia. Uma voz ponderada, uma voz defendendo a sensatez no trato da gestão pública. É brincadeira? Eduardo Leite é a voz sensata, segundo Luciano Huck. Olha a chapa, Ciro Gomes e Eduardo Leite avançando. A chapa está avançando. Com o DEM fragmentado, após as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, uma opção que passou a ser avaliada com atenção extra por aliados do apresentador é o PSB. O Luciano Huck já está olhando o PSB. As conversas ocorrem desde o ano passado e têm sido estimuladas pelo prefeito, o João Campos. Gente, o PSB hoje é o partido mais próximo do PDT de Ciro Gomes. São os maiores aliados, fizeram várias dobradinhas nas eleições de 2020. Guarda isso na cabeça, é parte lá do loop. E por sua namorada, a deputada Tabata Amaral, que está rompida com o PDT. Rompida, né? Até hoje está no partido, nunca falou disso aí. Está rompida. O tempo todo falando que quer sobralizar a educação, né? Fazer as coisas de Sobral, tem vídeo com o Ciro Gomes, amigona do Ciro. Piada. Responde, inclusive, né? Ela leva à frente o grupo Lema, é do Renova BR, você vê, ó. Tabata tem relação próxima com o Huck e foi a ponte entre ele e o Campos. Os dois jovens políticos também entregam o Renova BR. Tabata tá rompida com o PDT da mesma forma que ela namora, né? O João Campos, que é do PSB. Gente, a relação PDT e PSB é assim, ó. É namoro. Igual a Tabata e o seu namorado. Guarda tudo isso na cabeça. Identificação civil. Em sua participação no evento do Renova BR, que foi apresentado pelo fundador do grupo, Eduardo Mufarege, Barroso defendeu um projeto para unificar num só banco de dados governamental informações que vão de dados bancários, socioeconômicos, criminais e de biometria no TSE. Dados, coletar vários dados, informações, números. O que é que Moro e o pessoal da PGR não fez? 38 mil dados de pessoas em seus bancos de dados. O que é que o Dirceu já fez lá na época do Banestado? Dados, vamos quebrar o Ciro de todo mundo. Informação é poder. Lá vai Barroso querer os teus dados. O que é que se discute muito hoje? Proteção nas redes, os metadados e os dados. Políticas de privacidade. E o que é que o Barroso quer? O Barroso quer os teus dados. O Barroso.
O ministro quer que o custo para esse projeto, batizado de Identificação Civil Nacional, seja excluído do teto de gastos. Eu estou muito empolgado nesse projeto. Você sabe que interlocutor político não se escolhe. Então, fui atrás do dinheiro. Com quem será que Barroso foi atrás do dinheiro para isso, né? Mas tudo bem. E aí, olha só isso daqui. O PDT, Barroso foi atrás de dinheiro. Se tem um grupo de pessoas que gostam de dados, são chefes do Dória. Todo mundo concorda. Os chefes do Dória amam ter os dados da população. Nas eleições de 2018... os chefes do Dória estavam apoiando o Ciro Gomes. Você vê lá, o Partido Comunista se uniu ao PDT. E aí, faz só essa matemática. Eu botei aqui faz se as coisas não se encaixam. Ó. Ciro Gomes e Eduardo Leite. O Barroso apoia. A Tabata apoia. O Tasso Gereissati apoia. O Renova BR apoia. Luciano Huck também apoia. E Felipe Neto também, né? Todo o discurso de Felipe Neto se encaixa com o desse pessoal. O Mandetta tá aí. Não tem o que fazer. Sérgio Moro, não tem nem o que falar. Marina apoia. Manuela Dávila apoia. E o Globo apoia. Olha se não é o casal perfeito da Frente Ampla que une todo o Brasil. PDT, que se une com o Partido Comunista, que é do Foro de São Paulo, que já agrupa a esquerda, que tá aí o Luciano Huck já fazendo lá, né, dando palco, holofotes para Eduardo Leite no evento do Renova BR. Promovendo sempre o diálogo, se unir com pessoas. É o candidato da Manuela Dávila, da Marina Silva. A Manuela mesmo, amiguíssima do Filipinho. A Ilona Zabó também apoia essa chapa, através do Tasso, que é amiga do Felipe. Moro aí entra de... não tem nem o que falar, né? Moro já conversou com o Luciano Huck e tudo mais. Essa chapa aí, gente, tá prometendo, viu? Prometendo ser a chapa da oposição. Só que o PT não quer largar o osso. E o Jacques Wagner deu entrevista. Deu uma indiretazinha, mandou a real falando o seguinte, ó. A gente não desistiu de 2022. Não descartou uma aliança com o Ciro, mas não tá vendo como prosperar. E não vai largar o osso. E fala o seguinte, ó. O PT insistirá uma candidatura, vai manter. Ele fala o seguinte, ó. É melhor apoiar o outro, porque aí a gente acaba com o PT e eles aparecem em 2022. Não funciona assim. O PT tem raízes e contribuições. E pessoal, o PT tem voto. O PT tem voto. O PT ainda tem a militância. Ainda tem um cara do Lula livre. E o Ciro sabe disso. Pode bater nos peitos, mas o PT tem voto. Então, quer ir? Vai lá. Mas a gente vai ver. Até 2022 tem chão. Até 2022 tem chão. O PT não quer largar o osso ainda. A briga vai ser grande. Quem vai ser realmente o candidato da oposição? E aí fala lá, né? Em nome de uma frente ampla, o PT está disposto a abrir mão da cabeça de chapa? Ele fala... não, respira, não é assim. Tem muito tempo até lá, vamos esperar para ver. E depois ele fala, ó, agora, se do lado de lá, particularmente um dos candidatos critica o PT e tenta nos isolar, como depois acham que eu tenho que de sair fora, então tudo bem. Se estão isolando, mantenham a candidatura e vocês mantêm de vocês. Por isso tem 2 turnos. Vocês querem pagar para ver? Então vamos pagar para ver. O PT tá batendo nos peitos. E o PT não vai só cruzar os braços e ver esse pessoal articulando. Como você pode ver, a entrevistadora pergunta lá pro Jacques Wagner, e aí você vê o Luciano Huck, como é que você vê ele? Fala que, pô, o programa dele é interessante como apresentador, preciso conhecer as ideias, sabe? Nada está impedido. Se mostra aberto de conversar com o Luciano Huck. Eu converso se for necessário. Converso. Sem nenhum problema. E aí, a matéria termina de um jeito bem complicado, mostrando que o PT fala assim, ó, vocês estão fazendo? Beleza. Agora, a verdadeira frente ampla, amigo, que vai ter apoio internacional, eu comando. Já falei pra vocês da importância do cenário, da geopolítica internacional, que vai ser a pauta do meio ambiente. O que foi que o PT pegou porque queria a Comissão do Meio Ambiente do Senado, o próprio Jacques Wagner. E olha só como ele termina, né? O discurso ambiental deve ser encampado pelo PT na próxima eleição? Não tenho dúvida. Na minha opinião, essa é a agenda central do planeta. A defesa do meio ambiente é a verdadeira frente ampla contra o negacionismo. E ele não está errado. A esquerda mundial se une toda aqui. Gente, existe algum de vocês é contra a natureza? Algum de vocês é contra a natureza? Vocês percebem como é uma pauta fácil de bater? Fácil.
Como é fácil ser oposição? Porque todo mundo é a favor da natureza. Jacques Wagner não é besta. O Jacques Wagner não é besta. Só para mostrar aqui o Mandetta, tinha uma coisa que eu ia mostrar hoje, não vai dar para mostrar ainda de novo, mas que mostra ainda como a direita vem engateando, mas só para ver, né? De olho em 2022, Mandetta já quer fazer uma live com o Moro. Já estão planejando uma livezinha no Instagram. E segundo o Mandetta, Bolsonaro pode até ir para o segundo turno, mas não leva 2022. Sei, viu? O próprio Constantino diz, ó, conto eu ou contam vocês? No mais, é impressionante como eles só pensam naquilo, enquanto acusam o Bolsonaro de fazer isso, e é ataque diante do espelho. E antes de terminar, ainda tem isso daqui, ó, olha quem se encontrou também, tem umas coisas pra mostrar em terminar. Olha esse evento, né? Luísa Trajano, ligado ao Grupo Dória, ligado à esquerda, conversa muito bem com o PT... Jean Gereissati, Tasso Gereissati, Ambev Lehmann. Conectou, né? Tá de boa. E aí, tem isso daqui do MBL, cara, isso aqui era bem importante. Tem uma série de coisas que a gente fala. A gente vai falar amanhã, tem que falar. A questão do MBL é importantíssimo. Falar dessa questão aí da pauta do decreto de Bolsonaro e como se liga a questão de institutos, essa postagem da Elona, a questão do Benê. Mas a gente termina com isso daqui, ó. Ainda que para você isso tudo seja um absurdo, o livro do Barroso alcançou o primeiro lugar da lista de mais vendidos da Amazon. O livro do Barroso. Esse pessoal tá formando opiniões. Tem o Renova BR, tem o Agora, tem o Raps, tem todos esses grupos de formação política. Eu tô aqui me perguntando quem serão os nossos candidatos em 2022. Esse pessoal vai vir com mais de 1.000 candidatos. Só para as eleições municipais, o Renova BR tinha mais de 1.200 candidatos. O negócio tá complicado, meus amigos, e a briga tá desproporcional. Mas é isso. Ficamos por aqui hoje. Dá aquela curtida e compartilhada, se inscreve nas minhas redes sociais. Quiser se tornar membro, se torne membro. Se não quiser se tornar membro pelo YouTube, tem também o Patreon na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, galera.